Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é segunda-feira, início de uma semana de trabalhos. E assim eu quero rezar por você, pelo seu trabalho, pela sua empresa. E eu quero que você também acesse as intenções que são colocadas nesse vídeo e reze por estas pessoas que pedem as suas orações. Faça um momento de oração por essas pessoas. Leia com carinho as intenções que são enviadas e transforme essas intenções em oração pessoal. Nós estamos no nosso grupo de oração, nesta família orante, onde nós precisamos rezar, crescer juntos para que nós possamos superar todas as dificuldades do nosso dia a dia. Pegue sua Bíblia, vamos rezar juntos. Hoje o Evangelho é retirado de Mateus, capítulo 13, versículos 31 ao 35. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos para o texto de hoje, nós percebemos que a criação do reino de Deus, ela não se dá como uma edificação física, por exemplo, a construção de uma casa ou de um prédio. A construção do reino de Deus, ela se dá no dia a dia da nossa história, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, com o jeito que nós olhamos para as pessoas, a forma como nós nos amamos, como nós nos queremos bem, e é assim que o reino de Deus vai sendo construído. Então, a vida, ela é uma oportunidade que Deus nos dá para fazermos a experiência da construção do reino de Deus já aqui na terra. Assim como nos ensina Santa Teresinha do Menino Jesus: passarei o meu céu fazendo o bem sobre a terra. E é assim que nós precisamos viver cada instante, cada minuto do nosso dia. Nós precisamos buscar esta orientação na oração para sermos fortes nas escolhas. A vida de oração e o nosso alimento físico, o nosso pão de cada dia, são muito semelhantes, porque o pão ele é necessário para o fortalecimento do nosso corpo, dos nossos músculos, essa energia que nós precisamos para trabalhar. Se nós não nos alimentarmos direito, o nosso corpo vai desfalecendo. Assim também acontece com a nossa vida de oração. Se nós não rezarmos direito, se nós não dedicarmos um tempo para a oração, nós vamos desfalecendo, nós vamos enfraquecendo a nossa vivência de fé. A partir do momento que nós nos enfraquecemos, tanto espiritualmente como materialmente, o nosso corpo, nós ficamos vulneráveis. Naquilo que está relacionado ao nosso corpo, ficamos mais vulneráveis. Nós podemos contrair uma doença com muito mais facilidade. Por exemplo, estamos mal alimentados, nós não temos as vitaminas no nosso corpo. E agora, de uma maneira especial, aqui no sul do país, ficamos mais sujeitos a pegar um resfriado, por exemplo. Assim é na nossa vida de oração.
Quando nós não alimentamos a nossa alma, o nosso espírito, nós ficamos mais vulneráveis. E aí, com esse bombardeamento de informações, imagens, enfim, de notícias que nós recebemos todos os dias, através das janelas da nossa vida, se nós não estivermos preparados, nós vamos nos deixando envolver. Por quê? Porque aí há uma confusão, há uma mistura de ideias. E eu gostaria de trazer presente aqui algo que é muito importante e que nós estamos vivenciando, que é o caso desta pandemia. Por que é que nós estamos demorando tanto a superar essa realidade, ou o mundo todo está demorando tanto? Porque nós vivemos numa confusão, um conflito de ideias. Um prefere se proteger, o outro prefere se expor. Enquanto isso acontecer, haverá sempre mais uma expansão. Aqui no Sul, nós estamos tendo um aumento gigantesco de casos, de contaminações. Por quê? Porque agora estamos vivendo um tempo mais frio, e parece que nesses tempos mais frios o vírus se propaga com mais facilidade, então por isso o grande aumento aqui. Mas aí também o grande compromisso que nós precisamos assumir na nossa vida, partindo das realidades do Evangelho. Se cada um cuidar da sua vida e da sua família, logo, logo nós vamos conseguir superar essa realidade. Por quê? Porque se cada um fizer a sua parte, numa consciência social, mas isso precisa ser espalhado para todo mundo. Por isso a importância do compartilhamento dos vídeos é uma consciência social. Se todas as pessoas ouvissem isso e se conscientizassem, logo, logo nós conseguiríamos superar. Por quê? Porque o tempo de uma quarentena dura o quê? Em torno de 15, 20 dias, e o vírus, ele já não faz parte do nosso contexto. Podemos, através de exames, inclusive identificar se nós tivemos ou não, mas ele já não tem mais força. Então nós precisamos enfraquecer esse vírus. Se em 20 dias nós pudéssemos fazer esse cuidado mais aprofundado, mas isso em todas as casas, nós conseguiríamos superar essa realidade difícil. Você não concorda comigo? Por que é que eu trago esse exemplo? Porque é assim que Jesus nos conta as parábolas. Jesus nos fala desse grão de mostarda, que é uma semente praticamente insignificante. Mas a partir do momento que nós damos o seu tempo e damos a oportunidade dela crescer, ela se torna um referencial para que as plantas, para que as aves do céu venham e façam os seus ninhos, fiquem protegidas nos seus ramos. Da mesma forma, esta pequena quantidade de fermento que é capaz de transformar toda uma realidade, toda uma massa. Por isso, meus irmãos, você, aí na realidade em que você vive, procure dedicar-se para que nós possamos transformar essa realidade difícil que nós estamos vivendo em sociedade. Lembre dessa semente de mostarda, lembre-se desse pouquinho de fermento. Nós, se nós nos dedicarmos, se nós fazer com que esta verdade se propague, logo conseguiremos sair vencedores. Evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.